Boa tarde, minhas amadas e queridas irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui para a nossa devocional da MCM, da Primeira Igreja Batista de Quari, que há tantos anos vem fazendo esse trabalho, fazendo o melhor que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer. Ainda estamos usando a tecnologia, a internet, ainda não estamos presencial. Queremos agradecer a nossa irmã Daniele, que sempre está disposta a estar nos ajudando. Muito obrigada, irmã Daniele, pelo seu apoio. O estudo de hoje, minhas irmãs, é da nossa revista Visão Missionária. Escolha a Sabedoria. E vamos estar lendo no livro 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 e 3, que diz o seguinte: Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavra de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. Que o Senhor aplique a leitura da sua palavra em nossos corações. Boa tarde, irmãs! Como vocês estão? Espero que estejam todas bem, né? A gente tá aqui para mais um encontro virtual da MCM. É muito bom, né, que a gente possa ter esses encontros mesmo no isolamento, no distanciamento, mas o melhor ainda é que tá acabando. Daqui a pouco todo mundo vai poder se reunir novamente, né? Então que Deus nos dê a melhor estratégia para voltar e que logo a gente possa estar ali juntas para edificar-nos mutuamente, né? Mas hoje a gente vai falar de um tema legal, de um tema interessante, né? Hoje a gente vai falar sobre sabedoria, tá? O tema da nossa revista é sobre sabedoria. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, eu não tenho um pingo de sabedoria para falar sobre sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria para falar sobre sabedoria, né? Lá em Tiago 3 tem dizendo assim: muitos de vós, se quiserem ser mestres, tomem cuidado, porque quem é mestre e ensina uma coisa vai ter o maior juízo sobre aquele que ensinou, né? Então eu disse: Deus, eu sou completamente carente de sabedoria, principalmente para falar de sabedoria, né? Mas eu acho que tem muita identificação, né? Muitas de nós, a gente tem tantas dificuldades, muitas áreas da nossa vida que a gente poderia ter feito diferente, né? E por falta de sabedoria a gente errou, né? A gente fez o que não deveria, falou o que não deveria, fez o que não deveria. E depois quando a gente cai, né? Quando a gente cai em si, que a gente vai perceber, né? Então, se você é mais uma sem sabedoria, tamo junta, né? Então, vamos juntas aprender um pouco mais e pedir para Deus sondar o nosso coração, né? Para Deus nos mostrar aquilo em que precisamos acordar, cair em nós mesmas e perceber que a gente não está sendo sábia, tá bom? Então, que essa palavra seja assim, rema, seja alvo no seu coração, no meu coração, e que a gente se edifique mutuamente nessa tarde. Irmãs, sabedoria, né? Eu queria começar falando uma coisa. Sabedoria, a definição dessa palavra diz assim, mais ou menos, que... Definição do dicionário, tá bom? Depois a gente vai falar de outras definições paralelas. Que é a característica de uma pessoa sábia. Significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou então de um assunto em particular. E é indicativo de uma pessoa instruída, que tem juízo, bom senso e se comporta com retidão. Mas nesse conceito, e quando a gente vai abrindo os conceitos de sabedoria, a gente vê que vários conceitos estão debaixo do guarda-chuva do conceito de sabedoria, né? Por exemplo, sabedoria e inteligência?
Não, né? Inteligência a gente sabe que são processos mentais, tem gente que é privilegiado e tem uns processos mentais mais acelerados, mais rápidos, compreende mais fácil as coisas, né? Tem uma pegada mais rápida de tudo que ensina, enquanto um tem que estudar 1 hora aquilo, o outro estuda, né, 15 minutos para aquela prova. Então, assim, inteligência é outra coisa, né? Conhecimento também é outra coisa. Porque o conhecimento, ele está relacionado com a quantidade, com o volume de informações que a gente pode absorver, que a gente se interessa em absorver. Se você lê muitos livros sobre um assunto, você vai ter bastante conhecimento sobre aquele assunto. Se você se dedica muito numa área especializada, você vai ter bastante conhecimento e ser um expertise, um especialista naquele assunto, né? Conhecimento também não é sabedoria, né? Mas nem inteligência nem conhecimento. Porque no bojo do conceito de sabedoria, existem também, além de ser uma pessoa que tem conhecimento, existe na sabedoria está relacionado um procedimento moral. Uma pessoa que não apenas conhece ou é inteligente, mas que com aqueles conhecimentos, com aquela inteligência, com aquelas leituras que ele tem, ele passa a absorver aquilo e ser coerente com aquilo que ele está fazendo. Implica conceitos como retidão, prudência, bom senso, ter juízo, saber portar-se em determinada situação. Então, a sabedoria ela é mais completa, ela é mais complexa, porque está relacionada não apenas a processos mentais, nem a um conhecimento extenso de alguma coisa, porque a pessoa pode ter um conhecimento extenso de determinado assunto e ter uma vida toda cheia de confusão, meter os pés pelas mãos em tudo que faz, em várias coisas que faz. Ele não é sábio, né? Então, a sabedoria, ela é um guarda-chuva, né? E debaixo desse guarda-chuva, muitas qualidades, e muitas delas estão lá relacionadas com o fruto do Espírito, né? Quem lembra? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? A sabedoria, ela embarca tudo isso, né? Então, como ser sábio, né? A gente não tem fórmula mágica de sabedoria. Até mesmo porque, irmãs, a sabedoria ela é mais dificilmente percebida. Você precisa viver determinadas situações com uma pessoa para perceber a sua retidão, a sua sabedoria, o seu comportamento adequado, né? O seu domínio próprio, a sua mansidão. Já a falta de sabedoria, ela se manifesta mais rápido, mais claro, mais evidente, né? Não precisa de muita coisa para você ver que aquela pessoa falou besteira, que você vê que você falou besteira naquele momento, né? E a falta de sabedoria, ela se manifesta mais claramente, né? Ter sabedoria, conquistar a sabedoria, aprender os caminhos da sabedoria é um exercício, né? Um exercício espiritual, na verdade. E aí a gente poderia ficar aqui várias horas, né, falando sobre sabedoria da perspectiva bíblica. A gente tem um livro na Bíblia, né, um livro de Provérbios, que foi escrito pelo que se diz ser o homem mais sábio que já existiu. Então, um homem, né, que realmente começou a vida dele com Deus de uma forma incrível, né, ele em sonhos pediu ao Senhor que a coisa que ele mais queria, né? Ele teve um sonho, na verdade, era ter sabedoria. Deus conversou com ele em sonhos e Deus deu isso pro coração dele. E ele teve um reinado glorioso. As pessoas vinham de longe para ouvir a sua sabedoria, para ouvir os seus julgamentos, né? Mas que ele terminou a vida de uma forma tão triste, tão difícil, tão longe de Deus, né? Porque ele desobedeceu numa coisa que não poderia, né? Ele teve alianças profundas com mulheres e elas levaram ele à idolatria, a se corromper espiritualmente, a ficar longe de Deus, né? Mas, irmãos, tem muito conselho ali, que se ele tivesse sido coerente com aqueles conselhos, né, que ele deu para os outros, até o final da sua vida, teria sido uma história linda. Mas foi uma história linda, né? Porque a gente tem tanta coisa para aprender, né? Sobre o nosso caminhar com Deus, né? As nossas palavras, as nossas posturas, né? E a gente aprende com a vida desses homens, né? Demais. Que o Senhor nos ajude a ter sabedoria
ir até o final da nossa vida junto com o Senhor, né? Tendo o temor do Senhor, que ele falou, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa em você ter tanto respeito a Deus, né? Tanto respeito ao seu pai. Ele falou da mulher sábia que constrói a sua casa, né? Ele falou de que a herança pode até vir dos pais, mas do Senhor vem uma esposa sábia, prudente, aquela que vai construir junto com você, aquela que vai ajudar na preservação dos seus bens, né? Ele falou tantas coisas sobre sabedoria, né? Tem um versículo que eu acho tão interessante, que ele diz assim, que o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, o sábio... Deixa eu só ver aqui, porque eu até marquei. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio, né? Estar sóbrio, estar consciente e ciente, né? Para não fazer besteira, para não falar besteira, para não magoar pessoas, para não causar danos, é sábio, né? Nada que entorpeça a nossa mente é bom, né? Então ele deu tantos conselhos, né, pra gente. Então a gente poderia passar muito tempo falando isso, né? É um exercício de sabedoria ler o livro de Provérbios, né? Mas a gente vai se deter apenas em 2 textos, lá no livro de Tiago, né? Que no estudo, assim, panorâmico bíblico, é como se fossem equivalentes, né? O livro de Tiago, ele é mais moderno no seu linguajar, é outro estilo de escrita, mas é um livro de aconselhamento, é um livro de vida prática, de ética cristã, né? E eu queria ler com vocês, então, 2 textos. Pegue sua Bíblia, irmã, acompanhe comigo a leitura, para que essa palavra fixe, né? Seja ruminada, né? Mastigada e absorvida, tá? No seu coração. Diz assim o primeiro texto, Tiago, capítulo 1, versículos de 5 e 6, tá? 5, 6 e 7, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de um ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Né? Esse primeiro conselho relacionado com sabedoria que tem no livro de Tiago, ele diz assim: se algum de vós tem necessidade, tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se algum de vocês não está sabendo se portar no trabalho, vamos, né, contextualizar, aplicar aqui nas nossas vidas, no trabalho, em casa, na igreja, na vizinhança, né, aonde for o seu contexto, onde forem os seus contextos de vida, né? Em algum pode ser mais fácil, na sua casa você pode viver mais em paz. Só que no trabalho você pode ter conflitos, situações difíceis, tomada de decisões que você precisa da orientação de Deus, né? E ele tá dizendo, tá dando errado, você tá precisando de sabedoria. Por que a gente insiste em fazer as coisas na nossa cabeça, irmãs? Um dos nomes de Jesus que tem lá em Isaías, eu acho, naquela profecia dos seus nomes, né? Manuel, diz, e o seu nome será Conselheiro. Né? Deus, Jesus, ele é o nosso conselheiro. A gente tem que tomar posse. A gente tem que, no termo, né? A gente tem que assim celebrar isso, usar isso. O Senhor, ele quer que a gente pergunte a ele, que a gente busque dele direção, né? Então, Tiago está dizendo, ora, pede a Deus sabedoria. Tá difícil o relacionamento com a sogra, tá difícil o relacionamento com a nora, tá difícil o relacionamento com o marido, os seus filhos começaram a dar trabalho, né? Tem aquela irmã que tá de tromba pro seu lado na igreja, ora, clama ao Senhor. Você tem que saber se portar de acordo com a sabedoria do alto, né? No trabalho, nas finanças, na situação financeira, no comércio, no negócio, tá complicado. Pede sabedoria a Deus. Ele diz assim que Deus dá, né? Que Deus não retém quando a gente busca nele a fonte das nossas decisões, né? Irmãs, tem vezes que é mais óbvio as decisões que a gente deve tomar pelas situações que nos cercam, né? Se você está andando de moto, você tem uma rua toda asfaltada, chão bem batido, e você tem
uma moto e tá andando numa rua que tá toda cheia de lama, né? Não tô falando de moto alta, não. Tô falando de uma bizinha. Assim, a sabedoria humana, a prudência humana já sabe, já lhe diz o que fazer, né? Deus nos deu essa capacidade de raciocinar e tentar tomar as melhores decisões nas coisas mais simples. Mas existem coisas, irmãs, que são além do que os nossos olhos podem ver, né? Que existem pessoas ao nosso redor que elas estão oprimidas por demônios. Existem pessoas ao nosso redor que estão, assim, com toda a sua carne aflorada, com toda a sua pecaminosidade, assim, passando em momentos muito difíceis até na vida delas, e usam, e assim, e essas situações, elas também não estão sabendo lidar. Alguém tem que decidir ser sábio, alguém tem que decidir perceber que aquilo não é bom, e alguém tem que levantar a bandeira branca, alguém tem que procurar a paz, alguém tem que procurar a direção do alto, né? Então, irmãos, a gente não sabe o que os nossos colegas de trabalho passam, a gente não sabe em que eles estão envolvidos, né? A gente não sabe discernir muitas coisas, né? Opressões. A gente não sabe lidar com o pecado dos outros, a gente não sabe lidar com o nosso, né? Então, alguém tem que decidir pedir sabedoria a Deus. Alguém tem que ser o elemento que vai trazer paz. Alguém tem que ser o elemento, a pessoa que vai buscar a direção de Deus. Então, se a gente conhece a palavra, se nós somos filhos do Senhor Jesus, se o Espírito Santo habita em nós, adivinha quem é essa pessoa que vai ter que começar a clamar sabedoria ao Senhor? Não espere que um descrente faça isso, né? Quem tem que ser é você, somos nós, né? Então, minha irmã, se no ambiente de trabalho, se em casa, se às vezes até na igreja, né, a gente tá enredado por alguma situação, a gente tem que clamar ao Senhor que nos dê sabedoria. Ele é conselheiro, tá? Então, agarre-se a isso. Ele te mostrará o laço, ele te mostrará o caminho que deve seguir, o que não deve seguir. Ele te mostrará a aliança que não deve ser feita, entende? Então, se a gente pergunta, Deus responde. Tem um programa bíblico, evangélico, que diz assim: se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter coragem de responder, uma coisa assim. Mas se você tiver coragem de clamar ao Senhor, Ele vai te dar o escape, né? E pra gente não demorar muito, irmã, além dessa ordem, desse conselho de buscar o Senhor, buscar a sabedoria do alto, existe também no livro de Tiago uma descrição da sabedoria do alto, né? Agora eu queria que você abrisse comigo lá em Tiago capítulo 3, versículos 13 até 18. Acompanhe comigo. Diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nesse texto, a gente tem a descrição do que é a sabedoria do alto e do que é o comportamento, a sabedoria demoníaca, né? Ele diz assim: primeira característica da sabedoria do alto, no versículo 3, é a mansidão. Mansidão é a nossa capacidade de, se a gente tem direito de alguma coisa, a gente recuar daquele direito, sabe? Nem que seja por um tempo, para que a gente não crie uma confusão, né? Se você tem direito de se defender, se você tem direito de resposta, se você tem direito, né, é muito melhor que você entregue aquele que julga retamente. Lá em Pedro, ele diz assim, que a gente devia ter o mesmo sentimento de Cristo, que ele, quando ele era humilhado, ele não revidava com traje, quando ele era
quando ele era ultrajado, não revidava com o traje. Ele não respondia na mesma moeda. Ele estava ali sendo chicoteado, sendo batido, sendo blasfemado. Mas ele não fez nada daquilo. Ele entregou-se àquele que julga retamente, Pedro diz. Mas entregou-se àquele que julga retamente. A mansidão é essa descrição perfeita de que às vezes a gente tem um direito. A gente tá certo. Aquela pessoa tá errada. Tá vendo que ela tá errada? Mas a gente abdica daquilo por um tempo para que na hora certa, no momento certo, a gente possa resolver aquilo da melhor forma, né? Então, mansidão de sabedoria. A primeira característica da sabedoria é a mansidão, né? E quem é sábio não precisa ficar falando que é sábio. Não precisa colocar no Facebook, tá bom? Não precisa mostrar, né? E aí ele faz a descrição, ele começa a fazer a descrição primeiro ao contrário, o que não é do alto, o que é a sabedoria demoníaca, né? E ele frisa duas coisas: inveja amargurada e sentimento faccioso. Inveja amargurada, quando você tem aquele despeito, quando a gente tem aquele despeito no nosso coração, que faz a gente falar mal, guardar a raiz de amargura no nosso coração, boicotar, né, as coisas dos outros. Quando a gente não consegue ser como o outro, quando a gente admira aquelas qualidades do outro, a gente não consegue se alegrar porque o outro é assim, a gente quer aquilo pra gente, né? Então, isso atrapalha, isso nem que seja uma coisa inconsciente da gente, mas isso provoca, né, a divisão. Sentimento faccioso está descrito daqui a pouco, né? Essa inveja amargurada vai provocar um sentimento de divisão, não de unidade. Quem tem sabedoria do alto tá lá na frente, ela é pacífica, promove a paz, né? E quem promove a divisão, os grupinhos, né? Você quer saber de uma coisa, vai no privado de um monte de gente para conseguir um monte de apoio, sabe? Essas coisas que às vezes a gente faz, bem carnais, sentimento de divisão, né? Nem vos glorieis disso, não acho isso bonito, e nem mintais contra a verdade, nem fique dizendo que você não tem, que você não é assim. Porque Deus é testemunha que a gente é assim, né? A gente pode até morrer de negar, mas Deus sabe que a gente é assim. Ele diz aqui: inveja amargurada, sentimento faccioso, divisão, contenda, facções, grupinhos, né? Isso é demoníaco. Não participe disso, minha irmã. Uma vez eu tava num salão fazendo a unha, faz um tempo lá em Manaus. Tava fazendo a unha e eu comecei a conversar com a manicure e ela era nova convertida. E era tão linda ela falando, eu fiquei assim envolvida assim com ela, né? E teve uma vez que o celular dela tocou. Quando o celular dela tocou, ela ficou ali falando baixinho, mas eu consegui ouvir algumas coisas, né? Tava ali pertinho. E teve uma hora que ela ouvia que a pessoa falava, ela balançava a cabeça, reprovando o que aquela pessoa tava dizendo. Aí no final ela disse assim: não adianta, você não vai me envenenar contra fulana de tal. Aquilo desceu seco assim em mim, né? Não adianta, você não vai me envenenar contra ela. Está repreendido. Ela ouviu, desabafo, né? Mas o nosso desabafo, quando não é feito com a pessoa madura, quando não é feito de forma correta, é apenas uma fofoca, né? E aí, ela cortou ali aquela divisão, aquela facção, né? E aí ele fala: isso não é de Deus. Não sejamos nós a fazer a confusão no trabalho, a divisão, o grupinho. Não, isso não é do Senhor, isso é satânico, né? Só pode ver coisas ruins. E ao contrário, a sabedoria do alto, ela é pura, ela não é tóxica, ela não é cheia de segundas intenções, né? Ela é pacífica, ela sempre vai querer a unidade. Ela nunca vai querer os grupinhos e as divisões, né? Indulgentes, propensa a perdoar, tratável, né? Tem conversa, né? A pessoa pode conversar, você é uma pessoa que é tratável, né? Dá para tratar com você, plena de misericórdia, porque você sabe que se uma pessoa errou com você, você também errou com outras, né? E a gente tem que viver nessa esfera, né, do perdão e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa é a sabedoria do alto, né? Então, quando a gente começa a perceber uma e outra, fica claro,
né? Que a gente poderia passar um dia falando sobre cada uma dessas características e como a gente pode clamar ao Senhor, mas a gente só vai conseguir fazer isso aqui que está em Tiago 3, né? Se a gente fizer o que está em Tiago 1. A gente só vai conseguir ter essa sabedoria pura, tratável, cheia de bons frutos, parcial, sem fingimento, se a gente buscar a sabedoria de Deus, que lá Tiago 1 fala. Então, que essa seja a nossa postura, irmãs. Que o Senhor nos dê sabedoria para buscar os caminhos da sabedoria, tá bom? Essa era a minha palavra. E que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, nos encha da sabedoria do alto, que a gente possa ser plena de misericórdia, de bons frutos, de amabilidade, né, de afetividade, de pureza, de paz, de espírito de pacificação, porque essa é a sabedoria do alto. Amém, irmão. Irmã, que Deus abençoe sua casa, sua família. E fica na paz do Senhor.